O que realmente aconteceu com Judas depois de trair Jesus por 30 moedas de prata? A Bíblia nos diz que ele sentiu remorso, que devolveu o dinheiro e que acabou tirando a própria vida. Mas a pergunta não termina aí. Aí começa a inquietação mais profunda. Porque se esse foi o fim de sua vida na terra, então resta uma questão ainda mais perturbadora. O que veio depois? Durante séculos, essa pergunta tem obcecado crentes, teólogos e todos aqueles que alguma vez já refletiram sobre a traição, a culpa e a possibilidade do perdão. E segundo uma revelação atribuída a uma santa medieval, houve uma resposta. Uma resposta estarrecedora. Uma resposta que não fala apenas de Judas, mas também de qualquer alma que acredite ter caído longe demais para voltar. Essa santa foi Brígida da Suécia. Nasceu em 1303, dentro da nobreza sueca, e durante boa parte de sua vida, nada parecia indicar que seu nome ficaria ligado a uma das experiências místicas mais impactantes da tradição cristã. Viveu, ao menos na aparência, a vida que correspondia a uma mulher de sua condição. Casou-se, teve 8 filhos e, após ficar viúva, sua existência tomou um rumo decisivo. Foi então que começaram as visões. Ao longo de sua vida, recebeu mais de 700 revelações místicas. Não se tratava de experiências privadas que guardou em silêncio para si mesma. Suas revelações foram examinadas, estudadas e consideradas seriamente por homens da igreja. Não foram tratadas como meras emoções pessoais, nem como relatos sem peso espiritual. Foram analisadas por teólogos e aprovadas por vários papas, algo que deu às suas visões uma autoridade extraordinária dentro do mundo cristão de seu tempo. A igreja tratou suas revelações com uma seriedade pouco comum, e isso se percebe também na rapidez com que avançou sua canonização após sua morte em 1373. Em 1391, apenas 18 anos depois, foi declarada santa. Esse detalhe importa muito, porque quando a igreja age com essa rapidez em um processo assim, está indicando que considera aquelas revelações não apenas dignas de atenção, mas espiritualmente valiosas e doutrinariamente seguras. E, entre todas essas revelações, uma se destaca acima de muitas outras por sua dureza e por sua força espiritual. Trata-se da visão do destino de Judas Iscariotes. Não de um pecador qualquer, não de um inimigo distante de Cristo, mas do homem que foi escolhido por Jesus, que caminhou ao lado dele, que ouviu suas palavras, viu seus milagres e ainda assim o entregou. Segundo o relato de Brígida, foi o próprio Cristo quem lhe mostrou onde mora agora aquele que o vendeu. E o que ela viu não foi somente um castigo. Foi algo mais profundo, mais doloroso e mais difícil de esquecer. Porque não revelava apenas o sofrimento de Judas, mas a verdadeira natureza de sua condenação. Aqui é onde esta história deixa de ser uma simples narração sobre o passado. Porque Judas não representa unicamente o traidor mais infame da história. Também encarna uma pergunta que segue viva hoje. O que acontece com uma alma que, depois de pecar, deixa de acreditar na misericórdia? A traição é o que condena? Ou é a rejeição desesperada em voltar? A visão de Santa Brígida não se limita a nos mostrar o horror do inferno. Obriga-nos a olhar para algo ainda mais incômodo. A diferença entre arrepender-se e desesperar. A diferença entre cair e recusar-se a levantar. A diferença entre Pedro e Judas. E precisamente aí começa o verdadeiro peso dessa história. Judas não era um estranho que apareceu na história apenas para cometer uma traição. Era um dos 12. Havia sido escolhido pessoalmente por Jesus. Caminhou ao seu lado durante anos. Ouviu ensinamentos que outros só ouviram de longe. Viu milagres com seus próprios olhos. Presenciou uma autoridade espiritual que nenhum homem podia fingir. E precisamente por isso, sua queda resulta tão inquietante. Porque quanto mais perto esteve de Cristo, mais dolorosa se torna sua escolha final. Então chegou a noite do Getsêmani, a noite em que tudo o que Judas havia visto, ouvido e vivido junto a Jesus foi confrontado com uma única decisão. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, conduziu os guardas do templo até ele. Não o apontou à distância, não o entregou com frieza impessoal. Identificou-o com um beijo,
O gesto mais próximo de amizade tornou-se o signo da traição mais lembrada da história. E, no entanto, o mais importante para compreender esta história não aconteceu no momento do beijo. Aconteceu depois, porque Judas sentiu remorso. Entendeu o peso do que havia feito. Tentou devolver o dinheiro. Isso significa que não era um homem incapaz de reconhecer sua culpa. Sabia que havia agido mal. Sabia que havia vendido um inocente. Sabia que o ocorrido não podia ser reduzido a um simples erro, nem a uma decisão impulsiva. O horror de seu ato caiu sobre ele com toda a sua força. Mas foi então que tomou a decisão que mudou tudo. Em vez de voltar a Jesus para pedir perdão, afastou-se dele. Em vez de correr para a misericórdia, fugiu dela. Em vez de deixar que sua culpa o levasse ao arrependimento, permitiu que o arrastasse para o desespero. E finalmente tirou a própria vida. Aqui aparece o contraste que sustenta toda a minha tragédia. Porque naquela mesma noite, Pedro também traiu Cristo. Não com dinheiro, não com um beijo, mas sim com medo. Negou-o 3 vezes. Negou conhecê-lo, negou pertencer a ele, negou o mestre que havia seguido tão de perto. Também ele caiu. Também ele falhou quando mais importava. Também ele ficou exposto em sua fraqueza. Então, por que um acabou convertido em símbolo de esperança restaurada e o outro em imagem de condenação? A diferença não esteve apenas no pecado. A diferença esteve na resposta depois do pecado. Pedro chorou. Pedro retornou. Pedro não negou a gravidade de sua falta, mas também não concluiu que sua falta fosse maior que a misericórdia de Cristo. Quebrou-se por dentro, sim, mas não fechou a porta. Permitiu que a dor o empurrasse de volta para aquele a quem havia negado, e foi restaurado. Aquele que havia caído de forma humilhante, voltou a levantar-se. Aquele que havia falhado publicamente, não ficou definido para sempre pelo seu pior momento. Judas, por outro lado, escolheu outra direção. Não aceitou a possibilidade do retorno. Não esperou pelo perdão. Não suportou a ideia de olhar para Cristo depois de tê-lo entregue. E nessa fuga ficou selado o verdadeiro drama de sua tal história. 2 apóstolos, 2 traições. 2 homens que falharam na mesma noite. E, no entanto, 2 caminhos completamente distintos. Um caiu e voltou. O outro caiu e decidiu nunca mais voltar. Aí nasce a pergunta que durante séculos perseguiu tantos crentes. Se ambos traíram, por que o destino de Judas parece tão sombrio? O que Santa Brígida viu para compreender que a condenação de Judas não começou apenas com a traição, mas com sua recusa em retornar? E é justamente nesse ponto, quando a pergunta já não pode ser evitada, que começa a visão mais estarrecedora de todo o relato. Foi então que, segundo a revelação de Santa Brígida, Cristo lhe mostrou algo que ia muito além de uma simples ideia abstrata de castigo. Não lhe falou apenas do destino de Judas, fez com que ela o visse, e o que começou diante de seus olhos não foi uma imagem breve, nem uma cena simbólica sem força real. Foi uma descida espiritual a um lugar onde toda esperança havia desaparecido por completo. A visão começa com uma sensação de horror imediato. Não se trata apenas de escuridão. É uma escuridão viva, densa, pesada, quase material. Não há alívio, não há fôlego, não há um único sinal de descanso. Tudo o que rodeia Judas transmite separação, condenação e abandono. Não como se estivesse simplesmente em um lugar de sofrimento, mas como se tivesse ficado trancado para sempre dentro das consequências eternas de sua própria decisão. E no meio dessa visão, há um detalhe que torna tudo ainda mais perturbador. Judas está sozinho. Essa nuance importa mais do que parece, porque em muitas representações do inferno aparece uma multidão de almas condenadas, uma espécie de caos compartilhado, uma massa de dor onde o tormento, por terrível que seja, ao menos não é vivido em isolamento. Mas nesta revelação, Judas aparece apartado, não acompanhado, não misturado com outros, não integrado sequer na comunhão dos condenados. Sozinho. Essa solidão não é acidental, não é um elemento decorativo da visão, é parte central de seu castigo, porque Judas traiu a relação mais sagrada que um homem poderia ter recebido. Foi admitido na intimidade de Cristo e respondeu a essa proximidade com uma entrega ao inimigo.
E agora, na eternidade, sua pena reflete precisamente a ruptura absoluta de toda a comunhão. Nesse lugar não existe a companhia que consola, não existe o intercâmbio humano, não existe uma voz que suavize a culpa, não existe uma presença que reparta a dor. Resta apenas a consciência nua da alma diante do que fez e diante do que perdeu para sempre. E aí a visão adquire um peso espiritual insuportável. Porque Judas não está simplesmente sofrendo por ter pecado. Está sofrendo com a plena compreensão de quem era aquele a quem traiu. Não vendeu mais um mestre. Não rejeitou um homem qualquer. Não se voltou contra uma figura admirável entre muitas outras. Entregou o Filho de Deus depois de tê-lo conhecido de perto. Isso torna seu tormento algo radicalmente diferente. A perda que experimenta não é vaga. Não é uma nostalgia imprecisa. É a consciência permanente de ter estado junto à própria fonte da vida, da verdade e do amor, e de tê-la trocado por algumas moedas e por uma decisão nascida da escuridão interior. A visão que Santa Brígida contempla insiste nessa atmosfera de confinamento total. Judas não aparece como alguém que ainda busca uma saída. Não aparece clamando com a esperança de ser ouvido. Não aparece esperando que o sofrimento termine algum dia. Tudo nele transmite fixidez, imobilidade, uma espécie de eternidade detida, onde a alma já não avança para lugar nenhum porque ficou selada em sua rejeição. E é justamente isso que torna essa cena tão terrível. Não se trata apenas da dor, trata-se da impossibilidade de mudança. Na vida terrena ainda existe o tempo, ainda existe a reviravolta inesperada, ainda existe o retorno, ainda existe essa última oportunidade em que um homem, por mais longe que tenha caído, pode voltar os olhos para Deus. Mas na visão de Judas já não resta nada disso. O que se mostra é o estado definitivo de uma alma que escolheu o desespero e ficou fixada para sempre nele. Por isso esta parte do relato produz uma impressão tão profunda, porque obriga o espectador a enfrentar não apenas a ideia do castigo, mas algo ainda mais difícil de aceitar. A possibilidade de uma separação eterna nascida não unicamente do pecado, mas da rejeição total à misericórdia. Judas está em trevas, sim, mas a escuridão exterior apenas reflete uma escuridão mais profunda. A da alma que deixou de acreditar que poderia voltar. A do homem que viu tarde demais a gravidade de seu ato e, em vez de correr para o perdão, afundou na convicção de que já não havia nada para ele. E quando essa visão já parece suficientemente insuportável, aparece o nível seguinte do tormento, porque Cristo não mostra a Brígida apenas o lugar onde Judas está. Também revela a forma exata como esse sofrimento expressa, símbolo por símbolo, a verdade de sua traição. Então Cristo revela a Santa Brígida que o sofrimento de Judas não é um castigo arbitrário, não é uma dor sem sentido, não é uma pena imposta de maneira cega. Tudo o que ele padece expressa de forma terrível e exata a verdade do que fez e a verdade do que rejeitou. Um dos elementos mais estarrecedores da visão é que Judas contempla continuamente o rosto de Cristo, não como presença de consolo, não como esperança, não como encontro de amor, mas como memória eterna. Esse rosto, que uma vez viu tão de perto enquanto caminhava entre os apóstolos, agora se torna o espelho permanente de sua culpa. Não pode escapar dele. Não pode afastar a consciência daquele a quem traiu. Não pode apagar o instante em que transformou um beijo de proximidade em um sinal de entrega. E essa memória não é passageira. Não vem e vai, não se enfraquece, não se torna embaçada com o tempo. Permanece. Essa é uma das dimensões mais profundas de seu tormento. Recordar com uma clareza que nunca diminui. Recordar quem era Jesus. Recordar o quanto recebeu dele. Recordar que foi amado, escolhido e admitido em uma intimidade que muito poucos homens conheceram. E recordar que ainda assim o vendeu. A revelação apresenta também uma imagem de força simbólica brutal. As 30 moedas, convertidas em fogo dentro de sua boca, não são mais simples metal, não são pagamento, não são lucro. Transformaram-se em tormento. Aquilo pelo qual aceitou entregar Cristo torna-se inseparável de seu castigo.
E o lugar onde esse fogo arde não é casual. É a boca. A mesma via pela qual pactuou a traição. A mesma que poderia ter servido para confessar, para pedir perdão, para clamar por misericórdia, mas que ficou ligada à escolha que o destruiu. A visão mostra assim uma lei espiritual implacável. O pecado carrega em si mesmo a semente de seu próprio castigo. O que a alma abraça contra Deus acaba voltando-se contra ela. O que parecia vantagem se transforma em ferida. O que prometia controle acaba produzindo escravidão. Em Judas, as moedas não são apenas um detalhe histórico. Tornam-se a forma visível de uma verdade eterna. Trocou o Senhor por algo miserável, e agora essa miséria o consome. Outro aspecto da visão alude diretamente ao seu suicídio. Judas aparece suspenso perpetuamente, como se o gesto final com que tentou fugir do peso de sua culpa tivesse se tornado também parte de sua condenação. Quis escapar do horror interior por sua própria mão, e agora essa fuga fica fixada em uma imagem sem fim. O ato com que acreditou encerrar seu sofrimento não encerrou nada. Apenas selou sua recusa em esperar em Deus. Isso faz com que sua tragédia seja ainda mais dura, porque o suicídio, nesta revelação, não aparece como libertação. Aparece como símbolo extremo do desespero. Não apenas da dor, mas da decisão de não olhar mais para a misericórdia, de não dar mais tempo à graça, de não deixar nenhuma porta aberta ao perdão. E também nos é mostrado que Judas pronuncia palavras de condenação contra si mesmo. Não vive apenas sob uma pena externa. Sua própria consciência volta-se contra ele. Ele mesmo reconhece o que fez. Ele mesmo confirma em seu interior a espantosa verdade de sua queda. Não há auto-engano, não há desculpa, não há justificação que o alivie. A alma sabe perfeitamente o que perdeu. Então Cristo explica o sentido profundo de tudo isso. Judas não foi condenado unicamente porque traiu. Essa é a parte mais impactante do ensinamento. Porque se a traição em si mesma tivesse fechado para sempre toda a possibilidade, então Pedro também não teria podido se levantar. A condenação de Judas une-se a algo mais profundo. Rejeitou a misericórdia. Não acreditou nela, não voltou a ela. Não aceitou que, mesmo depois de seu crime, poderia ainda lançar-se aos pés do Senhor e suplicar perdão. Aí está o centro espiritual do castigo. A visão não diz simplesmente, este homem pecou e por isso sofre. Diz algo muito mais inquietante. Este homem pecou, compreendeu seu pecado, mas decidiu não confiar no amor de Deus. E nessa recusa consumou-se sua ruína. Isso transforma a história de Judas em uma advertência imensa, porque obriga a olhar para o pecado de um ângulo mais profundo. Não importa apenas a queda, importa o que a alma faz depois de cair. Importa se ela se endurece, importa se foge, importa se se convence de que já não pode ser perdoada. E quando essa verdade começa a revelar-se com toda a sua dureza, surge um ensinamento ainda mais decisivo. Se Judas não foi destruído unicamente por sua traição, mas por seu desespero, então a pergunta já não é apenas o que ele fez, mas o que significa realmente desesperar diante de Deus. E aí se encontra o coração mais profundo de toda esta revelação. Não basta olhar para Judas como o homem que traiu Cristo. É preciso olhá-lo também como o homem que deixou de acreditar na possibilidade do perdão. Porque, segundo o ensinamento que emerge desta visão, o ponto decisivo não é apenas o pecado cometido, mas a resposta da alma diante da misericórdia de Deus. Aqui aparece uma verdade espiritual que incomoda, mas que ao mesmo tempo ilumina todo o relato. Nenhum pecado é maior que a misericórdia divina. Nenhuma queda, por vergonhosa que seja, supera por si mesma o desejo de Deus de perdoar. A grandeza da misericórdia não depende da pequenez do pecado, mas da infinita capacidade de Deus de restaurar quem volta para Ele. Esse é precisamente o motivo pelo qual a história de Judas resulta tão trágica. Não porque tivesse cometido um pecado impossível de perdoar, mas porque ele mesmo deixou de acreditar que pudesse ser perdoado. O desespero ocupa, então, um lugar central. Não se apresenta como uma simples tristeza extrema, nem como uma dor insuportável sem mais. Apresenta-se como algo ainda mais grave,
a recusa interior em aceitar que Deus pode ter a última palavra. É o momento em que o ser humano, esmagado por sua culpa, conclui que sua ruína é definitiva, que já não há retorno, que já não existe perdão possível, que a ferida é grande demais, que o amor de Deus não pode alcançá-lo. E precisamente aí está o veneno espiritual mais terrível, porque quando a alma cai no desespero, não apenas reconhece seu pecado, também levanta um muro contra a graça. Não diz apenas, fiz o mal, diz algo muito mais sombrio, nem mesmo Deus pode mais me levantar. E ao dizer isso, deixa de se abrir à misericórdia que ainda poderia salvá-la. Por isso esta visão não apresenta o desespero como uma emoção secundária, mas como o desfecho fatal da rejeição. Deus não deixa de ser misericordioso. É a alma que deixa de estender a mão. Deus não fecha a porta. É o pecador quem se convence de que não vale a pena se aproximar. E nesse gesto interior, embora ainda não existam palavras, já está se consumando a tragédia. A comparação com Pedro torna-se aqui ainda mais contundente. Pedro também caiu de forma humilhante. Também teve de enfrentar a vergonha de ter se descoberto fraco, covarde e desleal. Não podia olhar para a sua própria conduta sem dor. Não podia negar que havia falhado precisamente quando Jesus mais precisava de fidelidade. No entanto, Pedro não transformou sua culpa em uma sentença definitiva contra si mesmo. Chorou amargamente, sim, mas essas lágrimas não foram o fim. Foram o começo do retorno. Isso é o que Judas não fez. Sentiu remorso, mas não chegou ao arrependimento pleno. Compreendeu o horror de seu ato, mas não deu o passo em direção à confiança. Ficou detido entre a culpa e o desespero, e nesse ponto sua alma se fechou. Não permitiu que a dor o conduzisse ao perdão, permitiu que o empurrasse para o abismo. A revelação de Santa Brígida obriga então a distinguir entre duas realidades que às vezes parecem parecidas, mas não são. Uma coisa é o remorso e outra muito diferente é o arrependimento. O remorso olha para o pecado e se afoga nele. O arrependimento olha para o pecado, mas depois levanta os olhos para Deus. O remorso pode destruir. O arrependimento, embora doa, ainda salva. Judas teve o primeiro. Pedro alcançou o segundo. E esta diferença não é apenas uma lição para falar do passado. É uma advertência para qualquer pessoa que alguma vez tenha sentido que já foi longe demais. Porque a tentação de Judas não pertence apenas a Judas. Essa voz continua viva. É a voz que sussurra ao pecador que já não faz sentido voltar, que sua vergonha é grande demais, que depois do que fez já não pode se apresentar diante de Deus, que seria melhor fugir, calar, esconder-se, resignar-se. Mas essa voz não conduz ao alívio, conduz à ruína interior, não liberta, aprisiona, não cura, quebra. E por isso a mensagem desta parte do relato resulta tão poderosa. O verdadeiro perigo não é somente cair, mas transformar a queda em uma identidade definitiva e negar que a graça possa reescrever o final. Judas tornou-se assim uma imagem terrível, não apenas do pecado, mas da alma que se recusa a acreditar na misericórdia. E justamente por isso, sua história continua a estremecer a tantos séculos de distância. Porque obriga cada pessoa a se fazer uma pergunta incômoda e profundamente pessoal. Quando chegar o momento de enfrentar minhas próprias traições, minhas próprias covardias e minhas próprias misérias, vou fugir como Judas ou vou chorar e voltar como Pedro? E quando essa pergunta já não pode ser evitada, o relato dá o passo final. Deixa de falar unicamente de Judas e começa a falar diretamente de nós. E neste ponto, a história deixa de pertencer apenas ao passado. Deixa de ser unicamente a tragédia de um homem do Evangelho. Deixa de ser uma visão estarrecedora recebida por uma santa medieval e se torna um espelho. Porque a figura de Judas não sobrevive na memória cristã apenas para ser contemplada com horror. Sobrevive também para nos advertir de um perigo que continua real em cada época e em cada alma. Nem todos traem Cristo com um beijo. Nem todos o entregam por 30 moedas de prata. Mas muitos o trocam por algo menor. Por conforto, por medo, por ambição, por reconhecimento. Por um relacionamento que pesa mais que a verdade. Por uma oportunidade que parece valiosa demais para ser perdida.
pelo desejo de preservar a própria imagem, pelo silêncio covarde quando se deveria permanecer fiel. A traição nem sempre adota a forma dramática que vemos em Judas. Às vezes chega em decisões pequenas, repetidas, quase invisíveis, que vão deslocando lentamente Deus do centro da vida. E isso torna esta história ainda mais inquietante, porque obriga o espectador a compreender que Judas não é apenas um personagem distante e irrepetível. Também é uma advertência sobre o que acontece quando a alma começa a se acostumar a negociar com sua consciência. Quando começa a se justificar. Quando começa a se convencer de que certas infidelidades não têm importância. Quando começa a viver como se a proximidade de Cristo pudesse ser preservada, enquanto o coração já está se vendendo por dentro. No entanto, a revelação não termina apenas na advertência sobre a traição. Seu chamado mais urgente aparece depois. O verdadeiro centro da mensagem não é unicamente "não traia", é também "não desespere", porque se algo deixa claro todo o percurso desta história, é que a tragédia de Judas não foi simplesmente ter caído, mas ter decidido que sua queda era o fim. Acreditou mais no poder de seu pecado do que no poder da misericórdia. E essa continua sendo, hoje, uma das tentações mais perigosas para qualquer ser humano. Existem pessoas que vivem durante anos carregando um fracasso, uma culpa ou uma ferida interior, como se isso definisse para sempre seu destino. Afastam-se de Deus nem sempre porque deixam de acreditar totalmente, mas porque deixam de acreditar que possam voltar a se apresentar diante dele. Pensam que já é tarde, que cruzaram uma linha sem retorno, que sua história espiritual já está arruinada, que o perdão será para outros, mas não para elas. E aí, precisamente aí, começa a se repetir a lógica de Judas. Diante disso, o contraste com Pedro continua a se erguer como uma resposta luminosa. Não porque Pedro fosse mais forte por si mesmo, não porque tivesse pecado pouco, não porque sua traição carecesse de gravidade, mas porque, em meio à sua ruína, não renunciou à possibilidade do retorno. Quebrou-se, chorou e voltou. E isso significa que a mensagem final desta história não é que existem homens perfeitos e homens perdidos. A mensagem é que existem homens que, depois de cair, ainda permitem que a misericórdia os alcance. Por isso, o destino de Judas deve produzir temor, sim, mas também uma espécie de sacudida salvadora. Não para empurrar a alma para a angústia, mas para arrancá-la da mentira do desespero. Não para convencer ninguém de que não há saída, mas justamente para mostrar que enquanto houver vida, a saída continua aberta. Enquanto o coração puder voltar para Deus, a tragédia de Judas não tem por que se repetir. E então, a pergunta final já não é apenas o que aconteceu com Judas. A verdadeira pergunta é outra. O que cada um de nós fará com nossas próprias traições? O que faremos com nossas negações silenciosas? Com nossas cobardias? Com os momentos em que preferimos outra coisa antes da verdade? Vamos nos afundar na vergonha até nos convencermos de que já não resta nada? Ou deixaremos que a dor nos empurre a voltar? A visão de Santa Brígida, tão dura e tão avassaladora, termina deixando um ensinamento que atravessa os séculos com uma força imensa. Ninguém se condena simplesmente por ter caído. A ruína final aparece quando a alma se fecha à misericórdia e decide não retornar. Aí está a advertência. Aí está também a esperança. Porque enquanto Judas representa o espanto de uma porta rejeitada, Pedro representa a glória humilde de uma porta cruzada entre lágrimas. E entre essas duas respostas continua a se mover, ainda hoje, a liberdade de cada alma. Talvez essa seja a razão pela qual esta história continua a estremecer tanto. Não porque nos fale de um monstro irrepetível, mas porque nos fala de uma possibilidade humana, a de vender o que é mais sagrado por algo miserável, a de descobrir tarde demais o peso da culpa e, acima de tudo, a de escolher entre fugir para sempre ou voltar quebrados, mas vivos, para uma misericórdia de Deus. Esse foi o destino de Judas segundo a terrível revelação de Santa Brígida. Mas a pergunta final, a que realmente importa, continua aberta para quem escuta esta história hoje. Se algum dia você descobrir até onde caiu, vai acreditar que tudo terminou ou vai se atrever a voltar antes que seja tarde demais?